Olá, paz e graça, Deus abençoe. Você sabia que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia? Ele está dentro dos livros poéticos, mas foi um dos primeiros livros escritos e também como da história, até mesmo secular, não cristã, ele é um dos livros mais antigos. Dentro da linguagem que está no livro de Jó, apesar de ser poético, ele também é um livro profético, pois ele fala das coisas futuras e fala também do nosso Senhor Jesus Cristo como o Redentor que vive. O livro de Jó também fala das coisas mais profundas, dentro de um quadro também de conteúdo teológico, quando nos fala sobre a respeito de Deus e dos anjos no capítulo de número 1. No capítulo 1, ali começa falando da biografia de Jó. E na biografia de Jó mostra que este livro também é de um cunho histórico, pois ele começa com a história de Jó e termina com a história de Jó. Apesar de ser o maior conteúdo dele de conteúdo poético, este é um livro também que tem raízes históricas. Não é somente um livro, como muitas vezes até mesmo a ciência da religião e outros mais deduz que é somente um livro que ficou dentro da poesia, que não é real. Mas a história de Jó é tão real, pois ela é citada na Bíblia também pelo profeta Ezequiel. Ezequiel está falando sobre Jó como um homem justo, e também o apóstolo Tiago também falou de Jó. Então, olhando para essas duas referências bíblicas, não tem como não ser real o personagem Jó na Bíblia. Ele é um personagem que foi realmente vivido em uma história real. O tempo que Jó viveu, aproximadamente se deduz que seja o tempo dos patriarcas, de Terá, de Abraão, ou até mesmo de Isaac, pois assemelha-se à idade que Jó teve com a idade de Abraão, ou Isaac, ou o pai de Abraão, Terá. Então é bem provável que Jó tenha aproximado e tenha conhecido os ancestrais, seus patriarcas, os filhos ou os netos de Noé, e deste tido o seu conhecimento a respeito de Deus, pois naquele então muitas famílias seguiam e serviam a Deus e temiam a Deus, pois o compromisso de servir a Deus era pessoal e familiar, de forma que era um comprometimento familiar sacerdotal, onde os patriarcas se responsabilizavam por suas vidas e condutas diante de Deus. Por isso nós olhamos que enquadra também o mesmo Jó oferecendo sacrifício a Deus e adorando a Deus e rogando a Deus pelos seus próprios filhos, assim como também Abraão, Isaac ou Jacó. As riquezas de Jó eram contidas em camelos, em bois, em animais. Não está falando ali de outros meios de riquezas, como se fosse propriedade, prata ou ouro, mas eram contidas na questão dos rebanhos que tinha. Notavelmente também Abraão, Isaac, Jacó e as pessoas que viviam naquele entorno, naquela época, também tinham este mesmo quadro de riqueza. Também algo muito interessante é que a cidade de Jó é desconhecida dentro da descrição nos contextos geológicos da história decorrida das nações. De se entender que naquele tempo ainda não havia nações, mas haviam povos. E entre os povos de Jó é mais cotado que seja o povo de Midian, também citado no livro de Jeremias, a terra de Uz de Midian. Também havia nas terras de Edom uma cidade por nome de Uz, por qual um dos filhos de Edom foi chamado de Uz, Edom, que é Esaú. Mas é bem mais provável que seja Midian, aonde Moisés, fugindo do Egito e estando juntamente com Jetro também, que era sacerdote em sua família, ao qual nós vemos dentro desse contexto histórico que Jó teve esta convivência de vida na era dos patriarcas. Muito bem, esta é a primeira parte do nosso estudo. Vamos seguir em frente com mais uma etapa, e eu quero que você aprenda comigo o que aprendemos juntos sobre o livro de Jó.